gente, estamos no terceiro episódio do programa Vozes da Cidade e hoje estamos aqui no bairro da Estação para conhecer a história da professora Claudete de Souza Araújo. Vem com a gente para mais esse episódio. Claudete de Souza Araújo nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, no dia 20 de fevereiro de 1963. Claudete é filha de Dona Nice, hoje com 95 anos, e de Antônio, já falecido. Filha caçula de 4 filhos, Claudete nunca teve privilégios por ser a mais nova da família, iniciando no trabalho como babá aos 9 anos de idade. Foi criada em um ambiente de muitas dificuldades, mas não de necessidades. Claudete teve amor, bons valores e muitas histórias ao redor de uma mesa. Seus maiores exemplos de vida e formação foram a mãe e a tia Bila, ambas empregadas domésticas que trabalharam arduamente para o sustento da família. Desde que Claudete se conhece por gente, em sua casa sempre tinha um novo membro morando, porque Dona Nice não fechava as portas para ninguém, dividindo com os agregados o pouco que a família tinha. Aprendi desde cedo a importância do estudo, mesmo com a mãe e a tia não tendo o 4º ano primário completo. Aprendi a importância de acolher, de compartilhar o pouco que tínhamos e ter empatia pelo próximo, mesmo quando esta palavra não estava na moda. Claudete viveu toda a sua infância no bairro da Estação, rodeada por muitas crianças e com muitas brincadeiras na rua de casa, com a mãe sentada na calçada observando os filhos após um longo dia de trabalho. A vida acadêmica, até concluir o ensino médio, foi na Escola SESI, que naquela época era instalada no bairro da Estação. Foi nesse espaço que Claudete teve a oportunidade de conhecer lugares fora da sua cidade, pois a mãe sempre se desdobrava para que os filhos não perdessem as oportunidades que apareciam, dando condições para que Claudete fosse a todos os eventos da escola, seja dançando, cantando ou como oradora da turma. Embora Claudete tenha concluído os estudos em diferentes períodos, ela teve que conciliar a escola com o trabalho de doméstica, vendedora de loja e coordenadora de projeto. Seguiu a vida passando por muitos desafios, mas ela também teve conquistas. Foi a primeira mulher negra a participar de concursos de beleza em Santa Cruz do Rio Pardo. Claudete foi uma das poucas mulheres negras a ser contratada como vendedora em lojas do comércio local, participando de desfiles, desbravando o caminho para outras meninas pretas como ela. Ainda solteira aos 33 anos, Claudete se tornou mãe de um menino, o que a transformou em uma mulher ainda mais forte e resiliente, assim como sua mãe, a Dona Nice. Essas vivências e incentivos foram importantes para a sua formação, pois a estimulou a ampliar a sua formação acadêmica. Claudete concluiu o curso superior em pedagogia na Faculdade Fafil e mais tarde retornou aos bancos da universidade para concluir a pós-graduação em psicopedagogia. Há 16 anos, Claudete faz parte do quadro permanente de professores da educação infantil da rede municipal e participa de um grupo de estudos de primeira infância, liderizados pelas professoras Renata Deso Singulani e Adriana Scudelea. No grupo de estudos, realizam a leitura de diferentes educadores, com diferentes olhares, focados na criança como protagonista da vida. Para ela, o grupo é um intercâmbio de ideias, práticas pedagógicas e um espaço de formação permanente. Claudete, quando olha para trás, vê que todos os momentos vividos foram especiais e essenciais para transformá-la na mulher que ela é hoje. E para ela, a educação é ferramenta que possibilitou transformar a trajetória da sua vida. No programa Vozes da Cidade de hoje, a história de Claudete. Claudete, olá, tudo bem? Prazer. Sejam bem-vindos à minha casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conhecer da sua história. Exato, à vontade.
gente, estamos aqui na casa da Claudete para conhecer a história dessa mulher maravilhosa. Queria saber, Claudete, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dessa acolhida na sua casa. De vocês. E eu queria começar essa entrevista te perguntando, gente, de quem você é? Eu sou gente da Dona Eunice, né, Dona Eunice Araújo, uma senhora que criou seus filhos, né, que sempre ensinou seus filhos que tinham que trabalhar honestamente, que tinham que estudar muito, né. Eu sou gente dessa mulher, dessa grande mulher, Dona Eunice. E Claudete, o que é viver na nossa cidade para você? O que é viver em Santa Cruz do Rio Pardo? Eu acho assim, em Santa Cruz a gente está numa cidade muito abençoada, eu acho assim. Santa Cruz é uma cidade acolhedora, né? Uma cidade que dá condições para o seu cidadão, para correr atrás dos seus objetivos, eu acho, com muitas indústrias, né? Uma cidade tranquila, para se viver com tranquilidade, um lugar para se viver com tranquilidade. Nós estamos aqui, né, no mês de novembro, finalizando o mês de novembro, que é um mês que celebra a consciência negra, né? Sim. Que é a luta, a memória, a resistência do povo negro no nosso país. E eu queria saber qual é a importância da gente celebrar a consciência negra? Eu acho que é trazer à tona temas, né, tão importantes para a nossa sociedade, não só para a sociedade negra, mas acho que de uma forma geral, né, que o negro está aqui, que o negro ele pode contribuir, né, que é possível, e que a gente também pode ser protagonista da nossa situação, da nossa vida. Eu acho assim que a gente vê assim, algumas políticas, né, que tem para a gente, para nossa raça, mas eu acho que ainda falta muita coisa, né? Mas eu acho que o negro precisa também correr atrás e ser protagonista da história dele. Então eu acho que essa data é não só para a gente, né, a gente, né, os negros, mas acho que é para a sociedade em geral. Olhar para essa comunidade com outros olhos, porque o mundo mudou, né? E a gente está aí e a gente também pode ser protagonista da nossa história. Eu penso que é isso. É uma data muito importante, muito significativa, em especial acho que para a gente, né, para nós negros mesmo. Claudete, o IBTV, ele recebe muitas pessoas no seu estúdio, né? Pessoas que são consideradas importantes para a nossa cidade, para a nossa sociedade, e você é muito importante. Que bom, eu fico feliz. Eu te convido até o estúdio do IBTV para a gente continuar essa nossa conversa, essa nossa entrevista. Será um prazer, estarei lá, com certeza. Olá, boa tarde para você, amigo internauta de Santa Cruz do Rio Pardo. Boa noite, já 18h14. Que história linda, que história fantástica, a história da professora Claudete Araújo de Souza Araújo, né? Eu já arrumo o nome aqui. Ontiela, boa tarde para você, que honra mais uma vez dividir essa bancada com você para contarmos mais uma história linda, fascinante, que é a história, cada personagem que vem é uma história diferente, são ângulos diferentes, mas que acaba surpreendendo. Principalmente a gente quando está aqui na edição, fazendo toda a edição, contando a história, foto por foto, e aí a gente analisa que cada pessoa tem a sua história, né? E quando a gente nasce, a gente tem um livro branco, né? E nós mesmos somos os autores da nossa própria história, né? Até determinado momento alguém está escrevendo por nós, mas aí quando é de nossa responsabilidade, que a gente tem a oportunidade de pegar uma caneta na mão e falar, opa, a partir de agora quem escreve a minha história sou eu. E assim é a vida de diversos personagens que vêm, né? Boa tarde para você, Antiela, boa tarde para a professora Claudete, boa tarde a todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. Fique à vontade, Antiela, o programa é todo seu, Vozes da Cidade está no ar em mais um episódio maravilhoso. Boa tarde, Doni, quase boa noite. Queria cumprimentar todos que estão aí nos assistindo. Realmente uma história de vida linda da Claudete.
né, que eu tive aí, a gente teve o prazer de conhecer, de se aprofundar. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, boa noite, já acho quase, né? Boa noite para todos que estão nos assistindo também. É um prazer, né? Quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E trabalhar, eu sou psicóloga, né, Doni? Trabalhar com histórias de vida é algo que me emociona, que me encanta, e a cada história, a cada episódio desse programa, a gente vai percebendo tanto que vale a pena a gente contar a história do nosso povo e da nossa gente, né? E aí, para começar, Claudete, nossa entrevista hoje, né, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você é professora da educação infantil, atualmente atua no nível 1 lá na creche Criança Feliz. Mandar um beijo lá para as meninas. Um beijo para todos, minhas amigas, né? As mães, minhas crianças. Isso. E queria que você contasse um pouco dessa trajetória, né? Acadêmica, dessa trajetória profissional na educação, né? Você traz muito, assim, fica muito evidente que a educação transformou a sua vida. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente e depois você falasse também, né? A gente está aí no mês da consciência negra, né? A gente optou por esse mês trazer todo um debate, toda uma discussão aqui no Vozes da Cidade sobre a importância dessa data, a importância dessa celebração. Eu queria que você contasse para a gente também, né, como você lida com essa questão lá no dia a dia da escola, da educação infantil, né, o chão da fábrica, né, da educação. Queria como que você lida, como que você combate o racismo no dia a dia, seja com as suas crianças, né, seja com, né, ali no seu ambiente de trabalho. Na vida, né? Na vida. Assim, eu comecei uma criança, né, como eu disse, estudando no SESI, porque era a escola que era próxima à minha casa, trabalhando e estudando. Porque naquela época era assim, dona Eunice, deixa sua filha vir aqui para brincar com a minha filha, com as minhas crianças. Mas, na verdade, era um trabalho velado, porque a gente trabalhava e trabalhava muito. Né? Então, aí você ficava ali com a criança, e enquanto a criança dormia, você estava lavando roupa, você estava limpando casas. Então, assim, desde os 9 anos, eu já trabalho. E aí, estudando, né, estudando, trabalhando, fui seguindo a minha vida, me formei o ensino médio todo no SESI. Né? Ali eu concluí meu ensino médio, depois saí dali com muita dificuldade, né, porque, às vezes, você precisava chegar naquela época, o horário era muito assim, diferente como é hoje. Naquela época, eu me lembro que eu nunca esqueci, eu entrava às 3h30 na escola SESI. E como eu trabalhava, era eu e minha irmã. E a gente tinha que ir embora para casa, né? Eu trabalhava aqui no centro, e aí tinha que ir correndo para casa para tomar banho, para se arrumar, para ir para a escola. A gente entrava às 3h30. E muitas vezes a gente estava ali no trabalho, terminando, a gente era criança, se dispersava por algum outro motivo, e a hora passando. E muitas vezes eu saía atrasado do trabalho, porque a patroa não permitia que a gente saísse do trabalho antes de concluir o serviço, e a gente subia, aquele subidão da estação, correndo, eu com a minha irmã, com a Cleide, para poder chegar em casa, correndo, tomar banho e ir para a escola. Então, são assim, flashes que a gente jamais esquece. E eu me lembro que aí as patroas da minha irmã começou a reclamar que a gente não estava conseguindo terminar o trabalho. E que era para minha mãe, se a minha mãe podia tirar a gente da escola, porque estava atrapalhando o trabalho. E a minha mãe disse para ela, não, as minhas filhas não saem da escola. Eu não tenho estudo, mas as minhas filhas não saem da escola. Então, se você quiser mandar as minhas filhas embora, você pode mandar. Então, eu sempre tive isso comigo. A minha mãe sempre, mesmo ela não tendo estudo, né, sendo uma semi-analfabeta, ela sempre deixou isso muito claro para a gente. O estudo era fundamental. Mesmo a gente passando necessidade, que aquele dinheiro ia fazer falta, ela nunca abriu mão que a gente parasse de estudar. Então, assim, eu concluí meus estudos, aí terminei no SESI, fui para o Leônidas, né? Ali eu concluí o magistério, antigamente tinha o magistério, sempre passando por esses problemas do horário, que patroa queria que saísse, porque estava atrapalhando, mas a minha mãe nunca abriu mão que a gente continuasse os estudos. Então, aí eu terminei o magistério, aí depois eu completei o magistério, que era ensino médio, né?
o fundamental, eu fui fazer faculdade de pedagogia. Porque o tempo que eu era babá, qual eram as minhas brincadeiras? Eu já brincava, né? De escolinha. E quem que era professora? Claro, eu, né? Então, assim, eu acho que eu já tinha isso comigo. Fora os professores. Eu tive muitos professores, assim, que me marcaram na minha vida. Sabe, professores dinâmicos, professores, sabe, assim, muito inteligentes, que inventava coisa, que dançava, que... Então, acho que eu fui meio sendo criada naquilo, eu fui ficando meio contaminada, né? No meio desse tudo. E aí, então, aí fiz a pedagogia. Só que enquanto eu fazia pedagogia, aí eu já tinha sido chamado para trabalhar no comércio da cidade. Eu parei de trabalhar de doméstica, né, que eu trabalhava com a minha mãe, e me convidaram para trabalhar no comércio, porque nessa época eu comecei a ser chamada para desfilar. E aí eu comecei já, sabe assim, acho que comecei a aparecer um pouquinho mais, né? Sim. Aí eu fui convidada para trabalhar no comércio. Então, aí, enquanto eu trabalhava no comércio, eu concluía a minha pedagogia. E assim eu fui seguindo. Aí foi passando o tempo, eu desfilando, participando de concursos. Aí eu fico grávida desse príncipe que está aqui me assistindo. Está aqui o filho da Claudete com a gente. Meu filho, meu amor. E aí eu fico grávida, aí eu dei um tempo, né? Aí eu fui chamada para trabalhar num projeto como coordenadora, que funcionava dentro do Corpo de Bombeiro na época. E aí fiquei ali trabalhando ali e fui concluindo a minha pós. Enquanto isso, nesse meio tempo, eu prestando concursos, né? Prestei vários concursos em vários lugares, em várias cidades, mas sempre assim acreditando que a minha vida poderia mudar a partir do estudo. Era o único caminho que eu tinha, era o meu estudo, né? Meus diplomas, meus certificados que eu tinha. Então, era a única certeza que eu tinha que estudar muito, né? Porque concurso não é sorte, é estudo. Então, sempre que a gente tinha que estudar muito, porque uma hora ia dar certo. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, né? E deu certo. E deu certo. Quanto tempo de prefeitura municipal? Efetiva fazem 16 anos. Fora, antes de eu me integrar no infantil, eu trabalhei no fundamental, com aulas esporádicas, uma escola, dando outra escola. Aí eu passei no concurso e aí eu ingresso como professora da educação infantil, que é a minha paixão, né? Amo o meu trabalho. E estou no lugar certo. Acredito que eu esteja no lugar certo. E, Claudete, no chão da escola, né? Como você lida aí no cotidiano com o racismo, né? Não só com o racismo, mas assim, com práticas que combatam o racismo. Eu gosto muito de falar das coisas pelo lado positivo, né? Então, assim, quais práticas que você utiliza ali no seu dia a dia com as crianças que ajudam, né, a celebrar essa luta da consciência negra e, ao mesmo tempo, a combater o racismo que ainda existe na nossa sociedade. Existe o velado, né, que eu vivencio várias situações assim, só que eu sou muito assim, sabe, Michela? Eu sou uma pessoa muito resiliente. Então, eu tenho sempre comigo assim, não me derrubam. Então, assim acontece às vezes coisas que me chateiam, mas ali mesmo eu já falo, não, vamos embora, bora para frente, bora para cima. Isso aqui não é sobre mim, é sobre a pessoa. Sim, né? Com certeza. E na sala de aula também não é diferente, porque as crianças são de uma diversidade de famílias, né? E a criança, muitas vezes, ela age dependendo daquilo que ela vê em casa. Né? Então, assim, já vivenciei muitas coisas com as crianças, com essa questão, né? Então, assim... E eu tenho o privilégio de ser negra, então, assim, eu consigo ter um olhar diferenciado. Eu acredito muito nisso. Que eu, como professora negra, eu tenho um olhar diferenciado. Então, assim, de acontecer de brincadeiras, tipo assim, eu não quero sentar perto dela, sabe? Eu não quero sentar perto dela, ela está fedendo. Fulana, não brinca com ela que ela é feia, o cabelo dela é feio. Então, assim, e daí o que eu faço? A gente tem aquela roda mágica que a gente tem na educação infantil, que roda da conversa, todos os dias existem dentro da sala, pelo menos na minha sala, de educação infantil. E ali tudo é conversado. Todos os assuntos, todos os temas. E aí aquilo que o amiguinho fez, o que você acha? Você acha que você foi bacana? Você acha que você agiu legal? Fazendo a criança repensar naquilo que ele fez, né? Com respeito, claro. Se é um caso muito assim, a gente chama para o cantinho, para o lado, como já aconteceu, né? De uma criança que chamou a amiguinha de macaca, né? E aí eu ouvi aquilo, aí o que eu fiz?
Peguei e chamei as duas, a menininha começou a chorar, pedi licença para alguém ficar na sala, eu peguei e chamei ela no cantinho e falei, vamos conversar? E aí pedi para a diretora tirar 2 xerox, um de uma menina negra e de um macaco. Aí sentamos numa roda, e aí eu mostrei para as duas, falei, o que é isso daqui? Uma menina negra como a Pro Claudete. O que é isso daqui? Ah, esse daqui é um macaquinho. Ela é igual o macaco? Não, Pro. Eu falei, então por que você chamou ela de macaco? Nem ela sabia por quê. Você entendeu? E aí passou. Então, assim, com delicadeza, né? Eu acho assim, que você tem que ser delicado com a criança, porque a criança não tem culpa. Então, assim, com delicadeza, você conversa com a criança, faz ela pensar, e as duas acabaram sendo as melhores amigas quando terminou o ano. Nossa, que história. Então, são muitas coisas. Outro dia, quando teve um ano numa escola que veio uma família de fora, do Piauí, esse pessoal que vem de cortar cana. Sim. Quando a mãe chegou na porta da sala com a filha, que ela chega com a criança olhou assim para mim e ela deu um sorriso mais lindo. Aí ela olhou para a mãe e falou, mãe, ela é... E fez assim. Falei, a Pro é negra como você. Você entendeu? Então, de repente... De se sentir pertencido. Se sentir, ter uma referência, a representatividade. Né? Sim. Então, assim, eu acho que eu fui uma referência para aquela menina. Então, Sem olha dúvida. A minha responsabilidade. Sim, é uma grande responsabilidade. Né? E aí, nas rodas de conversas, assim, a gente traz livros, né? A gente tem um acervo muito grande de livros na nossa escola, e a gente lê um livro todos os dias para as crianças, todos os dias. E o que eu faço? Toda semana eu pego livros com histórias, com famílias diferentes, com diferenças de pele, de cor, de raça, enfim. E aí a gente vai trabalhando isso com as crianças. Teve uma semana, esses dias atrás eu estava contando a história para uma menininha, para uma aluna, na roda, e aí a história chamava O Cabelo de Lili, a história chamava. E era uma família negra, e o pai da menina era viajante. Aí eu fui mostrando, a gente senta e vai catando o livro, né, e vai contando com as crianças e vai lendo. E eles todos sentadinhos olhando. Quando eu virei a página que o pai da menina chega da viagem, ela vira para mim e fala, ela deu um grito na roda, ela falou, gente, Pro, olha o cabelo dele, é igual ao do meu pai, o cabelo do pai era todo cheio de tererê, todo cheio, então olha aí a representatividade. Sim, numa história. Sim. Então olha a importância. Então é assim que a gente vai trabalhando com as crianças. E é importante, assim, todo mundo começar a desenvolver essas práticas, né? Desde a educação infantil. Importantíssimo. Eu tenho debatido muito assim, a gente tem que defender o mês da consciência negra, o dia da consciência negra, um mês de luta, né? Enfim. Sim. Mas a gente precisa olhar para o cotidiano. Eu penso assim, né? Olhar o trabalho que eu procuro fazer. Dias, né? Olhar todos os dias, né? Fantástico isso. Sim. De você fazer essa comparação, sim, levar a criança a refletir, né? Não é ficar bravo, não é xingar, porque ela precisa entender o que está acontecendo. E usar da delicadeza. Né? Isso é sempre. Então, eu acho que é isso, sabe assim? Porque se a gente começasse, se isso lá atrás, né? Porque eu sofri bullies horrorosos, né? Mas não tenho trauma, graças a Deus. Mas eu falo assim, se isso fosse trabalhado há muito tempo atrás, talvez não precisaria um dia da consciência negra. Exatamente. Né? Claudete, eu trouxe aqui, né? Porque a gente não se conhecia ainda, né? Eu fui pesquisando sobre a sua história, falando com as pessoas que te conheciam. Já te disse, né, que todas as pessoas que eu fui conversar te definiram assim, maravilhosa. Que maravilha, que né? bom, que bom. E aí eu falei, nossa, eu queria saber mais sobre o trabalho dela, e aí a Renata me falou maravilhosa, minha amiga. Tinha um artigo seu, né, de um trabalho nessa revista, sim, que é uma revista da Secretaria da Educação, né, não sei aqui qual é a edição, que você fala, né, você escreve do projeto, do crachá, sim, do ajudante, que são coisas assim que até são muito comuns. Simples, né? Simples e comum na educação infantil. Sim, eu atuo hoje numa creche, uhum, também como psicóloga, mas no seu trabalho você traz um protagonismo para a criança. É essencial. E uma seriedade para isso que parece que sai daquele lugar
que a gente está acostumado a ver. Sim. E vai para um outro lugar e você consegue atingir outros resultados. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho. Esse trabalho é fantástico, né? Esse aqui foi idealizado pela Renata, como eu já disse, e pela Adriane Scudeler, a Renata Deus, que eu falo assim que eu falo que eu sou tiete das duas, admiro-as muito, né? Pelas profissionais que elas são. E elas foram, né, nas escolas, fazendo aquele trabalho de formiguinha, convidando, vendo práticas de professores, né, e convidando esses professores para apresentar, né, num seminário para toda a rede, né, para os amigos, que o amigo olha e fala, olha que legal, eu também posso fazer, né? Sim. E aí eu apresentei esse trabalho do crachá do dia, que eu tenho o ajudante do dia. Mas eu não queria que fosse lá ajudante, ajudante... só apenas um personagemzinho lá, que foi lá, é o ajudantezinho, não. Eu queria que, de fato, então, aproveitando, né, esse trabalho de ajudante do dia, mas que ali tivesse aprendizado, né? Que fosse uma proposta que levasse, que desenvolvesse as crianças. Sim. E aí eu começo a fazer esse trabalho do ajudante do dia. Então, eles colocam um aventalzinho. Primeiro, a gente tem que escolher o critério, né, para o ajudante do dia. E aí a gente já percebeu que deu certo, então eu faço acompanhando a ordem alfabética. Então, começa com a letra A Ana, o Arthur, né, e assim por diante, né? Dependendo das crianças que tem na sala, a gente vai trabalhando a ordem alfabética. E aí, em vez de você ficar todo dia naquele A, B, C, D, você não precisa. Porque aquilo tem significado para a criança, né? O A, o B, o C. Olha, é o A do Arthur, é o B do Benjamin, né? Então, a criança ela vai aprendendo assim, de forma significativa. Então, aí a gente faz, eles vão seguindo, e é incrível que eles sabem. Quando terminou todos da letra A, começa todos da letra B. Eles sabem a ordem deles. Eu já tive criança que ficou doente, um dia antes de ficar doente, de ser ajudante, de ir na escola com a mãe pedir. Porque o que é o combinado? Se falta à toa, perde a vez. É o próximo. Eu já tive criança de ir pedir para mim, lá no dia, com a coisinha do médico, com o atestado do médico, para provar que estava doente, para não perder. Olha. E aí eu sentar com o grupo e perguntar, porque é um combinado feito com as crianças, perguntar se podia fazer essa troca do amiguinho que era depois ser antes e ela ser depois. Então, gente, é maravilhoso. Você discutiu isso com o as grupo? crianças. Democrático mesmo. Democrático, as crianças dando ideias, as crianças protagonistas o tempo todo. Então, eles vão trazendo para mim sugestões. Aí eu falo, opa, isso aqui eu posso amarrar aqui. Sabe assim, de colocar na porta para não atrapalhar quando está contando a história, o nome de quem veio. Isso é tudo ideia das crianças. Olha, gente, a criança, eles têm uma capacidade que eu falo assim, é maravilhoso. E muitas vezes a gente subestima, né? A gente lida com a criança numa relação muito verticalizada, sim. né? Achando que tem que falar tudo, mimimi, não, você pode falar com ela corretamente, que ela vai entender, né? Usar palavras difíceis. Sim, ontem o meu aluninho estava montando um Lego e falou assim, isso aqui é o dinossauro Rex. Entendeu? Olha para você ver, sabe assim? Então, a gente não pode subestimar a criança. E aí eles vão lá na cozinha, eleva a quantidade de alunos que tem, a gente trabalha contagem. Sim. Registra contagem. Ele leva lá na cozinha para as cozinheiras. A gente tem umas cozinheiras maravilhosas, tia Dora, tia Adelaide, tia Lígia, são maravilhosas. Que elas abaixam para conversar com as crianças e perguntam quantas crianças têm. É a coisa mais linda. Eu acho que a equipe, quando está todo mundo junto, o sucesso é muito maior, né? Com e ali certeza. A gente é uma equipe maravilhosa. Eu aprendi isso também agora, de abaixar. Trabalho em equipe, né? Para falar com a criança. Se você vem até a altura dela. Manter uma horizontalidade, né? A troca de olhares. Sim, né? Isso é muito importante. Ela precisa, eu falo que né? a educação está sendo uma escola para mim. É maravilhoso, né? Eu sou psicóloga, mas... São essas coisas, né? Posso interromper rapidinho? Pode. Sim. Só queria mandar um abraço para todo o pessoal que está aqui, porque está bombando a live aqui, muita gente acompanhando aqui a entrevista e bate-papo gostoso, né? Mas olha quanta gente mandando mensagem aqui. A Ana Maria, Claudete, você é guerreira, que Deus abençoe você. Amém, obrigada. A Adriana Carreiro, Claudete, uma pessoa incrível, como admiro essa minha amiga que a profissão me presenteou. A Renata Deso, fala muito bem, Clau. A Juliana, professora Claudete, é uma maravilhosa. Meu filho amou ter aula com ela. O Pietro ama ela até hoje. Pietro, Adriane Scuderer, referência para todos nós. Clau é um exemplo de liderança. A Adriane ainda fala, esse projeto foi maravilhoso, as crianças foram protagonistas o tempo todo.
A Júlia, boa noite, querida amiga, um abraço para você, Júlia Maria dos Santos Fernandes, a Daniela, maravilhosa, uma mulher inteligentíssima e dedicada, e muitos outros comentários que daqui a pouquinho a gente lê mais aqui. Agradecer a audiência aí dos nossos internautas, audiência bombando, muita gente curtindo aqui o Vozes da Cidade hoje, ante ela, batendo um papo, contando a história da professora Claudete. Que história maravilhosa, hein? Superação, né? Vencendo todas as adversidades, preconceito, racismo e chegando no topo, hein? E passando toda a sua sabedoria e conhecimento às crianças. Isso é maravilhoso, né, professora? Continuem, fique à vontade. Obrigada, Doni. Claudete, quando você foi me mandando as fotos, né? Nós começamos a conversar. E aí eu comecei a pensar nesse roteiro. A hora que você me diz que você foi a primeira mulher negra a participar de um concurso de beleza, me veio assim, né, toda essa ideia relacionada à beleza, né? Porque a beleza da pessoa negra, ela ainda é, hoje bem menos, sim, mas sempre foi muito associada, né, a algo que é feio, exótico, né? Olha, que negra bonita, né? Sim, como, né? Sim. Sempre, né, dessa forma. Nossa, ela tem traços finos, ela nem parece negra. Como se você tiver traços grossos é algum problema, né? Exatamente. E aí, assim, eu queria saber, primeiro, né? Você é uma mulher maravilhosa, deslumbrante, muito bela, né? E eu queria saber quais foram, né, suas referências. Primeiro, como foi essa experiência de participar de desfile, né? A primeira mulher negra, eu fico imaginando isso há 20, 30 anos atrás. Muito mais, sim, né? muito mais. Então, se a nossa sociedade tem que lidar com o racismo hoje, imagina 30 anos atrás. Muito racismo. Né? Como muito. foi essa experiência, né, de se colocar nesse ambiente da beleza, do desfile, de se colocar como uma mulher bonita, né? E queria saber quem são as mulheres negras que te inspiram, como isso afetou, né? Toda essa questão da beleza afetou na sua trajetória quando você era jovem, né? Sim. Porque depois a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais dona de nós mesmas, né? Sim. Essa questão da autoestima vai melhorando para a mulher, mas quando a gente é jovem, é difícil. A gente é muito lidar. inseguro, né? A gente tem muita insegurança, a gente acha o patinho feio, porque a gente sentia o patinho feio da história. É incrível você me falando isso, porque assim, nos desfiles era uma coisa assim tão, eu falo, hoje eu fico imaginando que era bizarro, porque não tinha maquiagem para pele negra. As pessoas que tentavam me maquiar, eu que ia falando, não, tá muito branca, tem que tirar. Sabe assim, a gente não tinha profissionais capacitados, especializados para fazer maquiagem em mim, para arrumar meu cabelo, que na época era um blackão, grandão, eu já andava com meus black. Então, assim, não tinha ante ela, sabe assim, produtos. Isso foi mudando, assim, depois de, vamos dizer, para cá, assim, isso é recente, né? Essa coisa de cosméticos para negro, maquiagem para negro. Na época quando eu comecei a desfilar, era a maior dificuldade. Você via que a pessoa estava ali penteando o seu cabelo, estava tremendo, porque ela estava vendo que ela não estava conseguindo fazer aquilo, né? E assim, de referências mesmo, de beleza, a gente tinha muito pouco. Eu lembro assim que a minha mãe foi uma mulher muito vaidosa. Então, a referência que eu tenho de beleza, de verdade para você, era a minha mãe. Porque eu lembro que na minha casa tinha um armário assim, ali ela tinha creme de tudo quanto é jeito, perfume de tudo quanto é jeito. Eu lembro muito dela, muito bonita, muito se arrumando sempre, muito altiva. Minha mãe sempre foi uma mulher altiva, assim, né? Então, assim, eu me lembro, era disso. Né? E aí depois, mais pra frente, quando eu já fui ficando mais adolescente, que aí você começa a ver alguns personagens para você estar observando. Eu me lembro que eu era assim apaixonada pela Naomi Campbell, você vê, não é nem brasileira, né? Que era assim, foi uma das primeiras negras a se destacar assim, né, no mundo da moda. Então assim, eu era apaixonada por ela. Então eu me lembro dela. Depois nós tivemos aquela Miss, a Daisy Nunes, né? Que depois ela começou a aparecer muito, quando ela foi a primeira Miss Negra também. Então, aí começam a aparecer. Então, a gente vai observando essas pessoas, é aí que vai começando a aparecer, né? Vai aparecendo um aqui, o outro ali. Mas, assim, se eu falar para você, assim, hoje você vê, tem as meninas aí, tem as, né, tem as seguidoras, que eles ficam aí com as influências digital, né? Mas na época minha, para começar, não tinha, era só o telefonão ali mesmo, né?
Então, a gente não tinha essa facilidade que hoje tem. Então, assim, era muito pouco. As referências que a gente tinha era muito pouco. Olha, tem mais pessoas aqui, mais uma vez interrompendo, direto do Japão, tá? Ai, minha prima, a Sil. É Silvana Izumi, Ai, por favor, minha prima. avisa ela que eu estou acompanhando aqui do Japão enquanto tomo meu café da manhã, hein? Vai trabalhar. Beijo, Sil, te amo. A Ai, minha Elaine prima. Araújo, essa mulher é bênção de Deus, Deus te abençoe sempre. Agora, uma coisa, professora, até roubar aqui rapidinho o espaço, até a gente conversava logo depois da gravação lá, e eu perguntei, né? Estou vendo algumas fotos aqui, até acho que uma dessas deve ser no Clube dos 20. Até queria entrar nesse assunto, que é Santa Cruz, o Rio Pardo, e muitas pessoas que estão nos acompanhando talvez não tenham noção disso, né? Existe, né, uma questão, né, que as pessoas falam que antigamente, viu, gente? Eu vou falar algo que pode ser até um pouquinho, uma pitadinha polêmica, hein? Antigamente diziam que negro, pessoa preta, era proibido entrar no Icaiçara Clube. Claudete, você viveu essa época, né? Clube dos 20, Icaiçara Clube. Isso de fato aconteceu? Conta um pouquinho para nós, você que viveu essa época. Isso de fato aconteceu. Inclusive, essa minha prima do Japão, ela viveu um fato de racismo dentro do Icaiçara, né? Mas ela também é meio tipo eu, assim, ela é resiliente, ela não deixa a peteca cair. Mas sim, sempre existiu. Né, lugares aqui não era lugar para negro, isso sempre existiu. E no Clube dos 20 era mais velado, né, mas também existia. Tanto que quando eu fui concorrer a Miss Clube dos 20, né, que eu fui Miss Clube dos 20, eu me lembro quando eu entrei na passarela, teve gente que quase caiu para trás, assim, de ver, né, uma negra concorrendo à rainha do Clube dos 20, que até então nunca tinha tido. Aí eu vou e ganho esse concurso. Então, você imagina. Então, eu fui rompendo barreiras. Né? Mas sim, Dona, essa questão que você levantou, sim, existiu. A dona Alzira, Doni, lá da Vila de Vinéia, né, que é envolvida lá da Associação de Moradores, do Bloco do Carnaval, em algum dos projetos que a gente desenvolveu lá do teatro, ela contou pra gente que aqui em Santa Cruz, né, tinha toda essa restrição, né, e que existia um clube próprio para as pessoas negras se divertirem, dançar, que era ali perto nesse prédio antigo, ao lado onde é o Centro Cultural. Ao lado ali. Em cima onde é o Cris Lanche. A minha mãe comenta isso. Ela conta que era ali que acontecia os bailes. Os encontros eram ali, né? Que as pessoas negras frequentavam na cidade. É o que tem, se vocês quiserem aqui, é mais ou menos isso, né? Ali no Clube dos 20 e no Ica vocês não podem. É isso, vamos por uns 30 e poucos anos atrás? Talvez isso, né? Talvez. Mais ou menos. Essa é a realidade, viu, gente? Muita gente não sabe. Tem gente que nem imagina, né, uma situação dessa, mas sim, existia. Que bom que, né, aos tá poucos, mudando, né? Aos poucos vai mudando. Estamos rompendo, acho que histórias como a sua. Sim. Né? Eu acho assim que, com toda certeza, você abriu caminhos para muitas meninas que vieram depois de você. Isso né? Antes de ter uma internet, né? Antes de, né? Muito antes. Então era tudo muito mais difícil. Hoje é mais fácil. Isso, hoje a gente tem aí, a gente... Né, tá na internet, como você falou, a indústria dos cosméticos hoje foram obrigados. Né? Foram obrigados, tanto de maquiagem como de cabelo. Hoje a gente tem uma infinidade de produtos, é maravilhoso, né? Mas elas foram obrigadas, né? É aquela fala daquela filósofa que você perguntou, né? Quando ela disse que quando uma negra se movimenta. Quando se movimenta, toda a sociedade se toda se movimenta. É mais ou menos isso, né? Com certeza. Porque você está lá embaixo, né? Numa pirâmide você está lá embaixo, você está na base. Isso. E quando ela sai dali, ela movimenta toda a estrutura. E todo mundo é obrigado a se mexer. Não é isso? E acho que é o que aconteceu nos dias de hoje, graças a Deus. Mais Claudetes. Mais Claudetes. Eu espero inspirar muito mais Claudetes, né? Mais Donas Nice, Donas Bila, né, que está lá no céu. Que priorizou o estudo, né? Sim. Não vai estudar. E falo muito isso para as mães. Mães, priorize o estudo do seu filho. É o que você pode dar para ele. Né? Nós temos aqui na nossa cidade escolas maravilhosas, municipais, né? Aproveita. Estudo é a nossa maior herança. Participe, sabe assim, eu sempre falo, brigue pelo seu filho no bom sentido, né? Corre atrás, incentiva. Eu acho que é isso.
é o estudo, é o caminho. E falando de representatividade, mudando um pouco de assunto, Claudete, semana passada, no dia 20, né, no dia que a gente celebra a Consciência Negra, o nosso presidente, ele fez uma indicação para o STF, né? Houve todo esse ano, né? A gente já sabe quais são as vagas quem vai aposentar, quem não vai, quem que o presidente vai indicar. E rolou toda uma movimentação, né, nesses últimos meses dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos, né, negros, uma pressão, assim, né, uma indicação para que ele indicasse uma mulher negra, né? Que seria a primeira ministra negra, né, no caso. Seria uma grande chance, né? Uma grande oportunidade. Né, traria uma grande representatividade mesmo, porque se a gente for olhar os dados da nossa população, a maioria da população brasileira são de mulheres negras. Sim. Né? E a minoria nos cargos de poder, né? E ele, infelizmente, né, optou por indicar mais um homem branco. Né? E aí a gente tem aí o nosso STF formado por uma única mulher branca. Né? E aí eu queria perguntar para você, assim, né, a sua história mostra muito o tanto que a representatividade é importante. Sim. E, na sua opinião, qual que é a importância da representatividade, né, da mulher negra, das pessoas negras nos espaços de poder, né, ocupando outros lugares? Né? Eu vi uma pesquisa que, no Brasil, só 6,3% das câmaras municipais, 6,3% dos vereadores eleitos, né, nesse último pleito, por mulheres negras. Sim. É muito pouco, levando em consideração... A gente vê na nossa cidade, né? Assim, vamos olhar por aqui, assim. Levando em consideração que as mulheres negras são a maioria da população, elas deveriam ter mais representatividade nesses espaços. O que você pensa sobre isso? Assim, da questão do presidente, assim, a gente vê no caso a gente teve lá o Joaquim Barbosa, que foi o primeiro negro, né, lá, ministro. Sim. Mas isso depois de muitos anos. Então eu falo assim, é o romper barreiras. Ainda vai demorar muito? Vai demorar. Mas eu acho que é assim, são os movimentos, a importância dos movimentos é para isso. Porque uma hora para que isso chegue. Porque quando você tem um negro no espaço de poder como é do Supremo, são as políticas, né? São as políticas públicas para atingir essa maioria que não é atingido. Né? Então, seria a importância e foi a grande oportunidade que ele teve e que não fez. Que não fez, né? Infelizmente. Né? Igual na Academia, né, de Letras também, que também entrou agora uma negra. Né? Isso, que ela entrou também, que é a Ana Maria Gonçalves. Sim, então, sim. Ela, primeira mulher negra. Então, assim, ir rompendo as barreiras. Né? Então, uma ali, eu acho que precisa mudar, precisa, né? Já é urgente que precisa mudar. Mas vai ser assim, caminhando e a gente sempre reivindicando. Eu acho que o povo preto tem que estar sempre reivindicando. É uma luta constante. Né? Uma luta constante, uma luta constante. Né? Quanto tempo nós estamos nessa luta constante, né? E a luta tem que continuar. Só que eu falo assim, essa luta é sem perder, eu acho que sem perder a doçura. Não é na truculência. Eu não gosto de nada na truculência. Eu acho que você é o negro ali, fazendo a parte dele, e vamos, né? Os movimentos. Não podemos perder a ternura jamais. Não podemos, né? Não podemos. Bom, como você já falou, né, da filósofa, né, que eu nos últimos anos, né, eu trabalhei alguns anos na assistência social, né, 20 anos na assistência social. E uma das coisas que eu me preocupei muito, né, Claudete, foi de não transformar essa pauta do combate ao racismo numa simples data comemorativa. Então, já faz alguns anos que eu venho me debruçado em alguns estudos, em estudar, ler autores negros, né, autoras negras, né, porque eu acho que é dessa forma que nós, pessoas brancas, a gente pode contribuir para a construção dessa sociedade que é antirracista. E a Angela Davis, né, que é uma filósofa americana, ela diz assim, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.
E quando eu fui estudando sobre você, me aprofundando na sua história, conversando com as pessoas, você é esse movimento. Sim. Você é esse movimento de uma mulher que se movimentou, né, que rompeu barreiras, que rompeu ciclos de violação de direito, né? Sua mãe não estudou, você já estudou, acredito que depois de você, os filhos, os sobrinhos também todos aí, né? Então você movimentou essa estrutura, né? Mas ainda há muitos desafios. Muitos. Há muitos. E não é uma luta que parte só do individual. É uma luta coletiva, é uma luta sua, é uma luta minha, é uma luta do Doni, é uma luta de uma sociedade inteira, né? E aí eu queria que você falasse quais são ainda esses desafios, né? Na sua perspectiva, o que a gente ainda precisa caminhar, o que a gente precisa avançar para que realmente a gente considere assim, não, hoje a gente vive numa sociedade antirracista que respeita a mulher, a pessoa negra, mas sobretudo a mulher negra. Eu sempre penso assim, sabe, Tiela, como você mesmo disse, eu valorizo muito o estudo. Assim, o que eu percebo nas escolas, né, a evasão da criança preta, né, que ela começa a trabalhar, ela começa a estudar, daqui a pouco ela já tem que ajudar em casa, porque ela não consegue trabalhar e estudar, muitas vezes a dificuldade é muito grande. Então, assim, eu acho que precisa existir políticas públicas, que eu acho que as que existem ainda são insuficientes, para que essas crianças, que eles cheguem até o fim. Mas não é chegar a concluir o ensino fundamental e parar, para que elas tenham uma continuidade. Porque é só assim que as coisas vão mudar, não tem outra forma. Sabe assim, eu não vejo uma outra forma. Se não for por aí, por esse caminho, você entendeu? Não, você tem toda a razão. Você falando agora, né? Eu que agora estou vivendo nesse contexto da escola, você falou da evasão, né? Sim. Eu fiquei pensando que assim, esses dados, eles precisam ser estudados. Precisam. Qual é o número de evasões que nós temos, por exemplo, na nossa rede? Quem Quantas são crianças negras? Sim, exatamente. Né? Quantas são crianças brancas? É importante esse recorte para que a gente possa a gente tem que fazer uma reflexão, né, uma sobre reflexão, isso. Sim. Porque são esses, né, é a partir do conhecimento dessa realidade que a gente vai transformar isso em projetos, em políticas públicas. Isso, partindo daí. Sabe assim, não vamos inventar história, vamos ver. É daqui da base que a gente tem que ver, vamos ver o que está acontecendo, o que tem que ser feito para que isso melhore. O que essas famílias estão precisando para que se mantenham esses filhos na escola e para que eles dê continuidade nesses estudos, sabe assim, que vão atrás, até a hora que eles consigam caminhar sozinhos. O que está faltando? A gente vê isso nas formaturas. Você viu? Eu te mostrei as fotos, né, da minha formatura, no meio de 30 e poucas meninas. Quantas negras tinham? Isso com a minha irmã foi a mesma coisa. A minha irmã, quando ela se formou, ela conta, parece que era ela e mais uma outra. Né? Aonde estão essas crianças pretas que não estão se formando? Então, são coisas assim, para você parar e para pensar e analisar o que é que está acontecendo. Sim. Onde estão? E por que não estão? Né? Que ambiente é esse da educação, da escola? Né? Eu lembro que quando eu trabalhei no CRAS Betinha, em 2016, a gente fez um projeto, né, chamado Fala Vila. E a gente fez documentário, a gente usou muito percursos de arte, grafite, né? E a maioria ali das nossas crianças dentro da assistência social eram crianças negras, né? E muitas fora, os adolescentes principalmente, muito fora da escola. E aí a gente vinha sempre naquela ideia assim de insistir, não, que você tem que voltar para a escola. E aí teve um tempo que a gente parou, falou assim, vamos ouvir o que essa meninada tem para dizer. É a melhor coisa, ouvi-los. E aí a gente percebia que a escola também não é um ambiente tão acolhedor assim para as crianças negras. Principalmente nessa fase do fundamental, principalmente. E aí, o que a gente percebeu lá? Que hoje eu falo isso com muito orgulho, eu não tenho um dado estatístico, eu acho que eu teria que fazer uma pós-graduação para analisar o que aconteceu ali naquele momento. Mas, empiricamente, ali, né, vendo que a olho nu aquela realidade, a gente percebeu o quê?
que martelar também com aqueles adolescentes que eles tinham que voltar, a gente não conseguia. Mas a hora que a gente começou a provocar, através da arte, a reflexão deles que o estudo era um instrumento poderoso para eles saírem daquela condição, hoje eu falo, todos, a gente já tem... Semana passada a gente estava com o Caio aqui, que é um desses meninos, que hoje está fazendo pedagogia lá em Jacarezinho. Hoje eu vejo assim, todos voltaram para a escola depois. Sim. Né? Então, esse olhar de conhecer a realidade, de escutar... A escuta, como diz a Renata Quadriga, eu sempre falo, a escuta é importantíssima, em todas as idades. Desvelar essa questão racial. Né? Eu acho que você aí, com essa história... com essas estratégias que você usa na sua sala, traz muito isso, um desvelamento de uma maneira simples, de uma maneira delicada, né? Mas que faz com que a criança aprenda e se sinta mais acolhida. Sim. E nessa fase que você trabalhou essa galerinha, é trazer o quão importante eles são para a sociedade, né? Foi o que vocês fizeram, levou eles a uma reflexão. Porque não adianta você chegar e dar bronca. Você tem que trazer eles a reflexão. E como eu faço com os meus pequenininhos, fazer com os adolescentes, né? Fazer eles refletir. E uma das coisas que nós fizemos, Claudete, a gente fez um desfile de moda, a gente colocou essa meninada, a gente produziu uma coleção de roupas. Que eles são lindos, né? E a gente mostrar que eles são lindos. Eles no Palácio da Cultura. Eu acho que foi a primeira vez também na história de Santa Cruz do Rio Pardo em que a Vila Divinéia ocupa aquele espaço, que eu falo que é o palácio da nossa cultura na cidade, ocupa aquele espaço com a história, com a beleza, né? Então, eu falo que isso foi trazendo também esse empoderamento, essa autoestima, né? Essa resiliência. Porque eu falo assim, de repente, eles achavam que aquele espaço não pertenciam a eles, e pertence. Eles podem estar, eu sempre brinco, né? Eu falo, eu posso estar aonde eu quiser. Ninguém me define aonde eu tenho que ficar. Eu vou aonde eu quiser. E sempre ensinei isso para o meu filho. Você pode tudo. Você tem que respeitar, sim, as pessoas. Mas você não tem que abaixar para ninguém. Você tem que conversar de igual para igual. E é um menino maravilhoso. Ninguém é melhor que ninguém. Não, não. Você está certa. Bom, Claudete, já estamos indo para a nossa reta final, né? Finalizando aqui. Entrevista maravilhosa. Eu adorei. Eu adorei conhecê-los. E minha mãe mandou beijo para vocês dois. Que mocinho bonzinho. Ficou apaixonada pelo Doni. E aí, já encaminhando, eu queria que você fizesse aí. Doni, tem alguma coisa antes da gente tem mais pessoas mandando aqui mensagem. A Adriana Scudeler ainda sugere que a Clau precisava se candidatar à Câmara de Vereadores. Precisamos de pessoas como você. Meu Deus, não vai não, pelo amor de Deus. Não, eu te dou esse conselho. A Tânia, grande Tânia, para nós negros tudo mais difícil através do agente passar. Vamos arrumando forças para romper barreiras cada vez mais difícil para nós. Você é exemplo, Claudete. Vamos lá. E a Silvana, ainda lá do Japão, Claudete sempre... Ainda, né? Porque não deu tempo de ir pro Brasil, né? Claudete sempre foi minha inspiração. Ela sempre fala isso pra mim. Como prima e mulher. Cuidava de mim enquanto minha mãe trabalhava e me ensinou muitos princípios, como alimentação saudável, a importância de nos cuidar. O Márcio, grande Márcio Lima, do Escritório Lima. Lembro bem desse dia. Deve ser da hora que eu coloquei a foto aqui do Clube dos Índios, do Dicílio. Claudete sempre bela, pessoa bacana. Obrigada. O Amarildo, como que é? Não entendi o que ele escreveu aqui. A Elaine Araújo, essa mulher é bênção de Deus, tá aí. Muitas mensagens, viu? Né, uma excelente audiência. Renata Deso, que pena, amei a entrevista. A Claudete mostrando sua história linda. Tá aí, Claudete, pessoal amou a sua participação aqui com a gente. São pessoas queridas. Mais uma vez, Antiela, de parabéns. Né? Eu só faço a parte da filmagem e da edição. O resto é com vocês. Ele dirige. Ela é maravilhosa. A Antiela é maravilhosa, viu, gente? E aí, já encaminhando, Claudete, eu queria assim pro nosso final. Rapidinho, Anésio Reis, admiro muito meu amor. Vai vendo. É o namorado? Meu namorado, meu noivo. E queria agradecer, estou encantada que desse encontro nasçam outros encontros, que a gente possa se encontrar aí, né? Eu também estou aí na educação, vamos ver se a gente consegue pensar em alguma coisa junto. E queria que você
finalizasse, falasse um pouquinho aí dos seus sonhos, o que você sonha ainda, o que você quer realizar ainda nessa vida. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite de vocês, dizer que foi um prazer estar aqui, foi um prazer receber vocês na minha casa, estão convidados a ir lá tomar um café, né, voltar lá. O meu sonho é ser vó, logo, em breve. Mas brincadeiras à parte, assim, o meu sonho é isso, eu poder continuar seguindo o meu trabalho com muito respeito pelos meus alunos, pelas famílias dos meus alunos, né? Com conhecimento, correndo atrás de conhecimento, me capacitando sempre, que a educação você não pode parar, você tem que estar sempre indo atrás, né, do seu conhecimento, fazendo trocas, como a gente faz no nosso grupo de estudo com as meninas. E eu acho que é isso. E o que eu espero de verdade é que eu seja inspiração para novas Claudetes. Sabe assim, que vocês, meninas, mulheres que estão me ouvindo agora, que nunca não desistam, né? Que nunca desistam dos seus sonhos, por mais difícil que eles sejam. Corram atrás, e o caminho é a educação, é o conhecimento, não tem outro. Obrigada, querida. Eu te agradeço. Muito obrigada. Legal, hein, gente? Tá aí mais um episódio de sucesso. E aqui, olhando os nossos insights, aqui os nossos alcances, né, praticamente mais de 2.000 pessoas alcançadas entrando e saindo, um pico excelente na nossa audiência, com a história da professora Claudete de Souza Araújo. Parabéns, mais uma vez, mais um episódio concluído com sucesso, hein, Tiela? Com sucesso, muito sucesso, Doni. Que vem os próximos. Dezembro, agora a gente entra aí no mês natalino, né? A ideia é falar um pouquinho sobre esse espírito de Natal que nos invade, né, nessa época do ano. Não vou dar spoiler de quem é nosso próximo entrevistado, não, porque eu quero vocês todos aqui na semana que vem. E é tanta história para contar que vai surgindo, pessoas me procurando já, Antiela. Doni, por que você não leva isso no Voz da Cidade? O programa é da Antiela, eu só sugiro. Mas ela já está com a agenda praticamente toda preenchida, lotada. Tem muitos personagens para a gente trazer e contar histórias aqui no Vozes da Cidade, viu, gente? E nós aceitamos sugestões, aquilo que eu entender que cabe dentro do programa Voz da Cidade, a gente traz para a Antiela. Ou, se não couber neste programa, a gente faz numa reportagem aleatória na nossa grade aqui da IBTV. É isso, é Vozes da Cidade, é dar voz, né, para aquelas pessoas que muitas vezes têm tanta história para contar e não são consideradas importantes. Como eu brinquei outro dia, e isso surgiu assim, né, conversando com a Antiela, né, aqui vem muitas pessoas importantes, né, hoje até teve uma pessoa que brincou comigo e falou: "Ei, Dona, você está importante agora." Não, eu sempre fui importante, desde que eu nasci eu sou importante, a Antiela é importante, a professora é importante, autoestima. Todos nós somos importantes, e a sociedade tem uma mania de dizer que o prefeito é importante, o vereador é importante, o médico tal é importante, o advogado é importante, o juiz é importante. A Claudete é importante, por isso está aqui com a gente hoje, né? A Laiane, que passou por aqui, é importante, né? O Caio, que passou por aqui, é importante. Todos importam para nós, né, Antiela? Todos nós, Maravilhoso. todos. Nosso Fique à povo vontade. e nossa gente. É isso. Tá aí, Antiela, faça suas despedidas, que o programa é seu. Eu estou aqui só de bicão. Doni, queria agradecer mais uma vez ao pessoal que nos acompanhou. Se liguem aí nos próximos episódios. Queria agradecer a Claudete, agradecer aí a Renata Deso, que fez essa indicação quando eu estava aí, né, pesquisando, vendo quem que eu vou trazer nesse mês. E aí, como eu te falei, todo mundo falando, ela é maravilhosa, e você é mesmo, muito obrigada. Você já é uma inspiração, né, para muitas mulheres. E bora lá, gente, vamos aí conhecer o nosso povo, conhecer a nossa gente, e até semana que vem. Legal, um abraço e até semana que vem, né, com mais um episódio do Vozes da Cidade aqui na IBTV. Tchau, tchau.